Olá, boas-vindas para você que está assistindo ao primeiro episódio do Entrevistando no canal Infiltrados na EAJ. Meu nome é Caio, sou aluno de Informática, técnico integrado 2021, da EAJ UFRN, e vou ser o apresentador de vocês nessa jornada. Eu e toda a equipe do Infiltrado desejamos que você goste do que preparamos neste primeiro episódio e que vocês consigam sair daqui com as mentes mais abertas. E para você que não sabe do que se trata o canal Infiltrados na EAJ, que caiu de paraquedas num vídeo aleatório, é um espaço para podermos conversar, dialogar e vivenciar o mundo da EAJ de uma maneira bem leve, descontraída, né? Conversando. Mas também não só a EAJ, outros lugares de experiências diversas e que tem um pouco a ver com esse mundo acadêmico, né? Acontecendo o Entrevistados, esse quadro, em formato de podcast, ou seja, você pode nos ouvir enquanto você faz o seu lanche da tarde, enquanto você organiza seus livros, enfim. E para você que já ouviu falar do projeto, nos conte nos comentários como você ficou conhecendo o projeto, foi alguém que lhe indicou, você viu o nosso Instagram. Pode deixar aí nos comentários que nós vamos adorar. E para fazer essa primeira troca de experiência e contar um pouco da sua vivência, temos o nosso convidado ilustre, Vitor Carvalho, mais conhecido também por Vitinho. Oi pessoal, boa noite. Como o Caio já disse aí, meu nome é Vitor, tenho 16 anos, faço o segundo ano do curso técnico em informática na Escola Agrícola e é um prazer estar com todos vocês aqui, podendo participar aqui desse podcast, minha primeira vez em um podcast, na verdade, e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Não, Vitinho, a honra é nossa você ter aceitado, né? Muito obrigado por ter aceitado, participar desse primeiro episódio. Para começar, Vitinho, nossa conversa, eu queria saber como foi que você conheceu a EAJ, né? Foi um amigo, um parente, você pesquisou na internet, escolas boas, né? Como foi que você ficou conhecendo a EAJ? Vixe, isso é uma história longa. Longa, entre aspas. Faz um tempinho já que eu conheço. Eu conheci, eu não me recordo a idade que eu tinha, mas eu conheci, eu era bem novo, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, por aí. Foi quando meu pai e minha mãe foram fazer uma formação lá na EAJ. Por coincidência, foi lá. Aí a gente viu a estrutura, eu fui acompanhando eles. Toda vez que tinha formação com eles, eu ia acompanhar eles, porque como são professores, eles dois, eles sempre participam dessas formações de professores em que os professores se reúnem para poder discutir sobre como é o processo de ensino, etc. Aí, por coincidência, houve uma lá na EAJ. E eu fui com eles juntos só para acompanhar mesmo. Eu acabei conhecendo a estrutura, meu pai e minha mãe gostaram, e posteriormente, quando eu cheguei no nono ano do ensino fundamental, eles quiseram que tanto eu fizesse a prova do IFRN quanto da EAJ, para eu poder ter as duas oportunidades de escola. Que eles acreditavam que a EAJ seria uma escola boa, assim tanto quanto é o IFRN. Ah, sim, né? Foi que bom, né, que você conheceu a EAJ, pôde participar do nosso mundo. Conheça desde novinho, né? A minha história com a EAJ já é um pouquinho mais longa. Ah, diferente de muitas pessoas, né, que só conhecem a EAJ quando estão pesquisando, assim, uma escola boa. Verdade. Se preparar para a escola, como foi que você estudou? Você fez algum curso? Como foi esse processo? Ah, nossa, foi durante 2 anos que eu fiquei estudando, porque inicialmente meu foco realmente era fazer a prova do IF. Eu sempre chamei de IF, eu vinha para chamar IFRN quando eu entrei na escola, porque tem um curso IF lá, não, vai confundir se eu ficar falando esses dois. Aí eu botei na minha cabeça, IF é informática na escola agrícola, IFRN é autoescola. Eu passei 2 anos estudando para as duas provas. Eu comecei no 8º ano. Aí meu pai e minha mãe se juntaram e eu entrei em um cursinho no 8º ano ainda para me preparar. Aí eu fiz a prova do IF e RN no 8º ano como experiência. Só que para fazer a prova da escola agrícola eu acabei perdendo a data da inscrição. Porque eu não sabia muita coisa de como era divulgada a inscrição, eu acabei perdendo. Aí, no nono ano, foi que eu fiquei mais atento quanto a isso, porque eu já fiquei alerta de que no ano passado eu já não tinha feito. Então, no nono ano, eu fiquei mais alerta quanto a isso. Aí eu fiz inscrição tanto para a prova do processo seletivo do IFRN, quanto da escola agrícola. E eu fiquei bem animado para as duas provas, eu tenho que admitir que a prova da EAJ eu gostei bem mais, assim, quanto à seleção das questões, o tema também, eu achei bem melhor
do que o da prova do IF em si. Aí, de acordo com esse processo, que foi esses 2 anos, eu consegui passar no processo seletivo da escola agrícola. Ah, então sua preparação assim já tem um grande tempo, né? 2 anos aí estudando. Né? E para você, como foi os primeiros dias, né, Jota? Como foi que quando você entrou lá, que você falou que você foi com seus pais, né? Como você foi conhecer lá a estrutura da escola? O que é que você imaginava que a escola seria? Vixe, pô, eu não lembro, eu tenho que admitir que eu não lembrava de muita coisa, porque a última vez que eu tinha ido lá, eu tinha uns 7 anos por aí. Aí minha memória já não tava tão boa para lembrar de como era a escola. Aí eu tava na expectativa ainda, porque eu lembrava de um pouquinho de nada. E eu fiquei, será que realmente é assim? Aí quando a gente foi fazer a matrícula, aí eu fui com uma expectativa com o que ia ser, porque eu não lembrava direito. Aí eu cheguei lá, eu achei muito bom, porque era enorme a escola. Eu cheguei numa parte do momento que eu vi o portão, eu fiquei maravilhado quando a gente foi subindo para ver como é que era a coordenação, onde a gente fazia matrícula. Depois a gente foi no setor de saúde, passando pelo Grêmio, pelas árvores, que é um lugar muito bonito, o corredor que leva para o Grêmio e para também é usado por caminho do RU, que passa pelo setor de saúde. É um dos melhores lugares que eu acho na escola agrícola. É um lugar bem arborizado, dá uma sensação de paz quando eu passo lá. Realmente, primeiramente eu adorei. Quem vai para a EAJ assim pela primeira vez é muito incrível. É um calmo, você vê assim calmo e espaçoso, né? Muito. E como foi no primeiro dia de aula para você? Tava muito nervoso? Como é que você tava? Primeiro dia de aula eu tava muito nervoso, porque eu não sabia como ia ser a minha inscrição lá na escola. Eu cheguei até meio perdido, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que ia ter, se ia ter aula, se ia ter a reunião inicial de recepção dos calouros. Então eu tava muito nervoso quanto a isso. No primeiro dia foi o seguinte, ia ter a recepção dos calouros, só que o professor de filosofia acabou que decidiu dar aula enquanto isso, e tinha gente que a gente pedia informação e ficava sem saber, porque alguns diziam que não ia ter aula e outros diziam que um professor estava dando aula, e eu não sabia se ia ter aula para minha turma. E finalmente eu consegui falar com uma pessoa que estava fazendo parte da recepção, acho que era um funcionário, eu não lembro quem era, mas que falou onde é que era a sala que o professor estava dando aula, e eu consegui chegar ainda na aula, um pouco atrasado, mas eu cheguei ainda. Realmente, né, foi complicado, eu também estava com o Vitinho nessa jornada de primeiro aluno, e foi meio... Eu realmente perdi a aula de estudos sociofilosóficos, e fiquei sabendo depois que teve aula, né? Muita gente ficou sabendo depois. Eu só soube porque eu saí perguntando para várias pessoas, porque alguns diziam informação, outros diziam outra, eu fiquei em dúvida. Realmente a escola estava meio perdida nessa época. Hoje em dia estamos melhores, né? Eu queria ter passado por esse processo de acolhimento que vocês passaram, porque foi maravilhoso. Eu fico imaginando se eu fosse calor no período que vocês chegaram. Todo esse processo que vocês tiveram de adaptação, do apadrinhamento, foi muito bom para os calouros, creio eu, pelo menos. Né, esses novos calouros que chegaram, nossos novos calouros de 2021. O grupo do WhatsApp, né? A gente pensava que alguém era assim, mas quando a gente vê na vida real é outra coisa. E como foi para você? Vixe, como é que eu posso dizer? Porque a primeira pessoa que eu vi na EAJ, que era da minha turma, eu já conhecia antes da EAJ. Eu conheci Geraldo, ele já estudou comigo no cursinho que eu fazia para a prova da escola agrícola e do IFRN. E nós já se conhecíamos de lá, a gente já conversava, já interagia. E quando eu vi que eu vi ele lá, eu vi, eita, tu passou em qual curso? A gente começou a conversar. Aí ele foi e falou que era de informática, eu falei que também que era. Aí saiu eu e ele andando procurando para saber quem era, se ia ter aula ou não, onde é que ia ser essa recepção, porque estávamos em dúvida. Enquanto isso, a gente passou por vários alunos que eram de outros cursos, alguns eu conhecia, outros era Geraldo que conhecia. Foi meio com uma aventura nesse primeiro dia.
Realmente, eu lembro também, foi muito confuso explorar a escola, né? Conhecer as pessoas, o povo lá realmente é muito acolhedor mesmo. E mesmo com essa confusão, né? A gente conseguiu ainda ter alguma coisa. Uhum. E Kio, quais eram suas expectativas antes de entrar na escola? Foi diferente do que você esperava? E se teve diferença, quais foram assim as maiores? Bem, teve muitas diferenças, teve boas, muitas diferenças boas, principalmente. Inicialmente, eu estava muito animado com o curso técnico, porque eu não fazia ideia do que eu ia ver. Porque eu fiz para informática, mas eu fiz para informática porque entre as opções de curso, eu me vi mais em informática. Eu não me via em outras áreas além dessa, entre os cursos que estavam disponíveis para fazer. E eu não sabia muito o que eu ia fazer, porque eu não tinha pesquisado muita coisa sobre o curso de informática. Quando eu passei a procurar, pesquisar, saber mais, só que eu não sabia o que eu ia ver direito. Daí eu fiquei muito animado, porque inicialmente eu não tinha a visão das matérias que a gente ia ver no curso. Quando eu fui no CIGA pela primeira vez e vi essas matérias, eu fiquei maravilhado. Eu pensei, programação de computadores, banco de dados, fundamentos da computação, empreendedorismo. Que matérias são essas? Eu nunca vi uma escola dessas matérias. Incrível. Aí eu fiquei muito animado quanto a isso, porque eu nunca tinha tido matéria desse jeito, voltadas para uma área específica de tecnologia, que é informática, que é quase como se você tivesse uma faculdade enquanto você faz o ensino médio. Só não é um curso superior, é um curso técnico. Então eu fiquei muito animado quanto a isso. E levou muito minhas expectativas. Eu queria sair bem no curso, ver como é que era a área, ver as matérias, ver com qual a matéria que eu ia me identificar mais também. E quanto foi bem diferente do que eu esperava, porque eu não esperava participar de tantos projetos quanto eu participei. Eu só ser um aluno que ia ver as matérias, estudar, normal. Eu não esperava que teriam tantos projetos na escola voltados tanto para a área de informática quanto para outras áreas, como ciências de natureza, humanas e entre outras. Eu esperava só estudar praticamente, eu não esperava ter tanto acesso a diversos projetos na escola, e eu não esperava participar de tantos também. Realmente, né, uma escola, no ensino médio, você já bate um nervosismo, porque você sai do fundamental e você vai para o médio, né? E principalmente com a escola técnica, realmente esse nervosismo aí foi bastante grande quando você pensar assim, nossa, será que eu vou conseguir dar conta de uma escola técnica? Meu Deus! E a escola realmente proporciona vários projetos, né? Tem feira de pesquisa, tem feira de ciências, tem várias coisas, né? Muitas. E como foi para você a perceber que aqueles famosos 15 dias, né, não seriam só 15 dias? Eu tenho que admitir que eu fiquei muito triste, porque eu já estava com toda uma expectativa construída em cima da escola. Passando aquelas primeiras semanas, eu já estava mais animado com as matérias, já tinha tido um primeiro contato, assim podemos dizer, e de repente a gente só parou e eu fiquei, e agora? O que vamos fazer? Eu achava que seriam só 15 dias, só que não está sendo 15 dias. Talvez dure um pouquinho mais. E eu fiquei meio triste, porque eu gostava muito da escola, eu estava começando a me enturmar mais com os meus colegas, eu estava gostando do curso, mesmo com uma pouca experiência, eu estava ficando animado, e eu fiquei meio triste quanto a isso, porque eu sempre tive um certo apego com a escola, seja a escola agrícola ou minha escola anterior, que eu estudei no Fundamental 2. Então, parar de repente foi algo meio ruim para mim, porque eu sempre gostei desse contato com a escola, com meus amigos, todos os dias. Realmente, quando você para pensar assim, nesses 15 dias e que foram mais de 15 dias, realmente se for só 15 dias, eu confesso que eu achei até relaxante, né, passar por essa experiência. Eu fiquei assim, bem assim no início, eu também estava pensando, alguns dias para a gente descansar, para aliviar um pouquinho, 15 dias. Só que quando passou, eu vi que não eram os 15 dias, eu já fiquei mais preocupado quanto a isso, porque eu vi que realmente não iam ser os 15 dias e que podia ser que demorasse até voltarmos.
Aí eu comecei a sentir falta do contato que eu tinha na escola, com meus amigos, com professores. Todo o caminho de ir até a escola era também o contato que eu tinha com amigos. Quando eu chegava lá, era um outro contato que eu tinha. Voltava para casa, eu chegava todo animado para contar para minha mãe e meu pai como tinha sido o dia, o que eu tinha visto. Aí eu comecei a sentir falta dessa rotina diária. Pois é, eu também, né, depois desses 15 dias, você começa a ficar triste, né, porque era um mês que a gente teve de aula, né, era um mês era um mês e não só um período, né, a escola agrícola, pelo menos no ensino médio, ela é tempo integral, né, então a gente vivia na escola e ia dormir em casa. Era, como o pessoal diz, você mora na escola e vai para casa passar um tempo. Desse jeito. E às vezes você chega em casa e vai fazer coisas da escola ainda. A escola também, né, não oferece só ensino médio técnico integrado, a escola oferece curso superior também para pessoas que queiram continuar. E você, Vitor, pretende continuar na EAJ? Ou a carreira que você está pensando em seguir não está diretamente ligada na EAJ? Bem, por enquanto ainda estou pensando, mas eu pretendo seguir nessa área de informática. Eu gostei dessa área, eu gosto de poder desenvolver tanto na área de hardware quanto de software. Por isso que eu sinto que eu ainda não me descobri realmente em qual área eu sou, ou se eu sou dessas duas áreas de informática. E eu estou esperando ainda passar um pouco do curso para ter uma decisão certa, para bater o pé e dizer, não, eu quero isso, eu sou dessa área, eu vou querer fazer isso quando em alguma profissão, quando eu ficar mais velho, eu quero fazer isso. Então, por enquanto, eu penso em fazer o curso de informática de ensino superior da escola, que é o TADES, Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Realmente, né, informática bastante amplo, você pode seguir em basicamente todas as carreiras, tudo hoje em dia envolve informática, né, é a chamada profissão do futuro, né. Uhum. Exatamente. E para você, qual foi a maior dificuldade em relação à vida escolar? Não só assim em relação a coisas ocasionais, mas também em relação ao sistema de ensino remoto. O que você tem a dizer sobre esse estilo? Assim, a maior dificuldade eu acho que foi o próprio gerenciamento do tempo, podemos dizer. Porque como eu participo de outros projetos, de alguns projetos extracurriculares, e eu realizo meus estudos da escola, acaba ficando meio corrido às vezes para mim, e eu fico meio nervoso de poder dar conta de tudo. Então, quanto a isso, essa foi a minha dificuldade, poder gerenciar meu tempo o suficiente para que eu possa tanto estudar, tanto participar dos projetos que eu gosto, quanto também poder descansar um pouco, poder ter certos momentos de praticar hobbies, descansar, assistir uma série, alguma coisa assim, porque muitas vezes eu sinto que eu acabo perdendo, não perdendo, é claro, eu acabo ficando muito tempo nos estudos e eu acabo esquecendo de tirar um tempo para mim, para eu poder descansar e aliviar um pouco a pressão que ocorre quando dar conta de tudo e conseguir ainda dar conta de estudo, projeto e poder também me cuidar, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Né, realmente, por mais que o ensino remoto nos dê essa liberdade de escolhermos, assim, o nosso horário de que vamos estudar, né, porque no ensino presencial a gente tem que seguir os horários de aula que o professor vai dar, né, no ensino remoto já não é tão, assim, exigente quanto ao horário. Óbvio que, obviamente, tem as reuniões com os professores, mas você que escolhe os dias que você vai estudar, né, mas mesmo assim, muita coisa, da vida em si, é o estresse da pandemia, né? Como vários pesquisadores falam, né? Nessa pandemia, o estresse tem aumentado bastante, então realmente é complicado essa parte sobre essa organização de horário, né? Você não tem ninguém para dizer, olha, faça assim, assim, assado. Você tem que se autodidar. É muito isso, realmente.
Porque eu acho que é justamente por isso que na escola existe esse, presencial, é claro, existe esse processo de ter todos os horários organizados, porque nessa pandemia nós tínhamos que nos organizar. Nós fizemos o papel, digamos, da coordenação quando vai organizar os horários dos alunos, porque nós temos que dizer, não, esse horário eu faço isso, esse horário eu faço aquilo, e o pior é que tem vezes que você faz todo um planejamento na cabeça, você faz alguma coisa num aplicativo aí de Google, de agendas, como o Google Agendas, e vai indo, e acaba que não sai do jeito que você quer. Você acaba, às vezes, se distraindo com coisas que acontecem em casa mesmo, tem que ajudar a mãe em alguma coisa, o pai em outra, a irmã em outra coisa, o irmão em outra, e você acaba, às vezes, se perdendo um pouco quanto a essa organização. Realmente, por mais que a gente tente seguir um horário, organizar um horário, às vezes ocorre mesmo imprevistos, até mesmo no presencial, né, que algumas coisas não vão como o professor deseja, mas na nossa casa ocorre muito mais imprevisto, porque estudos comprovam, né, que quando a gente tem um local que é estabelecido, que a gente tem um hábito nesse local, por exemplo, em casa eu tenho um local é o meu local de descanso, né, então foi difícil esse processo de adaptação também para mim, e poder conseguir organizar algum horário. Uhum. Mas agora, para desestressar, para descontrair mais, para podermos ter um gás a mais, vamos fazer o nosso momento bate e volta, que são perguntas simples, onde Vitinho vai responder o que vier na mente dele. Eu faço uma pergunta e ele vai responder rápido, né? Eu bato e ele volta. Não é isso, Vitinho? Isso aí. Bora lá. Tá, então vamos começar. Cor favorita? Verde. Comida favorita? Tomate. Música favorita? Índios. Artista favorito? Bora, rápido. Eu acho que... Ai, não me vem na minha mente agora. Pronto, Renato Russo. Melhor matéria do ensino médio? Eu não sei direito o que falar nessa. Deixa eu pensar, calma, rápido. Eu vou falar matemática. 3. Matemática. Melhor matéria do técnico? Programação e a PDS eu fico. São quase a mesma coisa, mas eu vou falar a PDS. Professor favorito do ensino geral? Vixe. Calma, porque eu tenho que pensar, senão alguém vai ficar com raiva de mim por causa disso. Brincadeira. Professores que tiverem isso, não levem pro pessoal. Isso mesmo, eu ia falar isso agora. Muito obrigado, Caio. Deixa eu pensar aqui. Vai, rápido. Eu vou falar Anderson. Professor de Química. Professor favorito do técnico? Leonardo. Melhor comida do RU? Vixe, deixa eu tentar lembrar da comida do RU primeiro. Faz tempo que eu não tô lá. Deixa eu ver. Vou falar o frango do RU. Eu gostava muito do frango do RU. O melhor lugar na escola pra você? Eu acho que como eu disse, o corredor que leva pro Grêmio. Pitomba, sim ou não? Sim. Eu gosto de pitomba. Pitomba é bom, nutritivo, ótimo. Enche muita barriga também, pitomba. Pessoal, esse RU que nós falamos é o restaurante universitário da escola. RU, né? Restaurante universitário. É o espaço onde, por ser uma escola em tempo integral, possui lá um restaurante universitário onde os alunos podem almoçar. E sobre essa história da pitomba, alguns alunos de informática sabem do que eu estou falando. Que existe um professor do nosso curso, o nome dele é Severino, e para ele não, ele fala que a pitomba é inútil. Para ele, pitomba não tem utilidade. Você pode falar o que quiser, que é gostoso, que a árvore faz sombra, que qualquer coisa, que ele vai querer refutar você e dizendo que outra coisa pode substituir a pitomba, não é mesmo? Exatamente. E a primeira coisa que ele sempre diz no início da primeira aula dele, ele sempre levanta essa discussão, perguntando se pitomba tem futuro ou não. Então, se você pretende fazer o curso de informática, já vá pensando nessa questão, pitomba sim ou não? E por último, qual, assim, a melhor lembrança, momento que você tem em relação à escola? Ixi, tem tantas.
Mas eu acho que eu vou falar uma lembrança que eu gosto muito dela. Eu estava andando na escola, era o horário de almoço, eu já tinha almoçado, eu estava descansando do almoço, e eu estava andando para a escola mesmo, para poder conhecer mais. Eu não fui muito longe, porque eu tinha medo de me perder pela escola, por ser tão grande. Então, eu saí para andar um pouco, ver como é que era. Eu fui até o campo de futebol. Pronto, eu passei pelo campo de futebol, que é depois do Instituto de Saúde da escola, e depois voltei. Aí ver toda aquela paz, calma que a natureza estava me transmitindo naquele momento que eu estava andando, foi muito bom, porque não, era só eu ali andando, lá não é calçado, na parte no campo de futebol. Então, era muito bom poder andar lá na areia mesmo. Se não me engano, é areia, eu nem me lembro mais agora ter feito. Desculpa. Mas era muito bom ver todas aquelas árvores, o som do vento passando, os pássaros passando, e deu um sentimento muito bom em mim. Então, é uma lembrança que eu gosto da escola. Realmente, né, a escola é muito grande, conectada com a natureza. Quando você entra lá na escola, é impossível você não se sentir relaxado. Mesmo quando você pensa assim, nossa, eu tenho muita atividade, eu tenho muita coisa para fazer, me organizei mal. Mas só de você conseguir ficar 5 minutos andando na escola, você já é como se fosse uma meditação, né, uma terapia. Exatamente, desse jeito mesmo. É desse jeito que eu me sinto quando eu andava, quer dizer, quando eu andava pela escola em si. Principalmente quando tinha muitas árvores, muitas plantas. É bom também pegar fruta, né? Eu pegava bastante pitomba lá. Eu cheguei a pegar amora. Realmente a escola é muito grande em questão de espaço. Mas também a escola é ampla em seu ensino, em oferecer vários cursos, oferecer várias oportunidades. E uma dessas oportunidades que a escola oferece é a OBR. Não é diretamente da escola. OBR significa Olimpíada Brasileira de Robótica, mas a escola dá essa oportunidade dos estudantes se inscreverem, né, nessa OBR. E Vitinho já participou da OBR, não foi, Vitinho? Você participou ano passado, certo? Certo, isso mesmo. E estou participando esse ano também. Então, assim, qual foi seu primeiro contato com a OBR? Quem foi que falou sobre a OBR? Você já tinha experiência com robótica antes? Bem, experiência com robótica eu nunca tive antes da UBR. Minha experiência era todo ano, quando passava na televisão, eu via no RNTV, que sempre passava a entrevista que eles iam fazer na UBR, que acontecia, pelo que eu me engano, a última foi no se eu não me engano, a última foi no FRN, na presencial, é claro. Foi no IFRN e teve a InterTV foi cobrir a UBR. E eu fiquei maravilhado com todo o pessoal construindo os robôs lá para andar nas pistas. E eu sempre quis estar lá fazendo esses robôs, saber como faz, participar. E eu sempre fui muito animado para fazer isso. Só que eu não sabia como. Eu nunca sabia onde se inscrevia, como se inscrevia. E eu não sabia realmente fazer esse robô. Só que no primeiro ano do ensino médio, se eu não me engano, foi na primeira semana ou foi na segunda, o professor Leonardo foi lá na sala do primeiro ano, da turma IF20, para perguntar quem queria participar da UBR e saber se quem ia participar, porque geralmente nós do primeiro ano não participamos por não termos a matéria de eletrônica. Então nós ficamos com uma equipe do segundo ano. Alguma equipe do segundo ano, aí seriam, digamos, só pode no máximo 4 pessoas em uma equipe pela UBR, então 3 alunos do segundo ano e um do primeiro para pegar a experiência que é participar da UBR e a fazendo dessa forma. Só que quando fomos participar, o professor resolveu formar a primeira equipe do primeiro ano, que por sinal, Caio também estava lá. Era eu, Caio e outro aluno da escola. Era nosso trio. E fomos a primeira equipe do primeiro ano a participar da UBR. Só que como não foi presencial, foi por um simulador online, por causa da pandemia, nós tivemos a oportunidade de não precisar se aprofundar tanto assim na matéria de eletrônica.
porque como era um simulador, não tínhamos que montar o robô, apenas programar. E a programação dele era em português mesmo. Então, era algo mais simples de se entender e conseguimos participar melhor. E assim, quais as experiências de participar da UBR, né? Como foi para você participar, poder realizar esse sonho assim que você queria, né? Como foi participar? Quais foram as experiências que você tirou? Foi muito bom, porque eu gostei muito de, mesmo não sendo presencial, mas eu pude programar, junto com meus amigos, um robô, podemos dizer, online, mas foi um robô, não deixa de ser, para competir, algo que eu sempre quis fazer, não da forma que eu queria, mas era algo que eu sempre sonhei em fazer. Então foi um sonho realizado poder participar da UBR e ter essa experiência que foi tão boa, de todo o processo de aprender como funciona os sensores do robô, saber como fazer o robô seguir uma linha preta, desviar de um obstáculo. Então foi sensacional para mim que estava chegando e ainda estava no momento vivendo a pandemia. Foi uma das coisas que me manteve mais ligado à escola também, foi o BR, que me ajudou muito a continuar lembrando da escola bem. E assim, você falou que você vai tá participando dessa edição, né? Você pretende participar de edições futuras? Como você acha que vai ser, assim, no presencial? Eu pretendo participar de edições futuras. Eu espero que no próximo ano seja presencial, porque é o último ano que eu posso participar. Que só alunos do ensino médio podem participar dessa etapa da UBR, só até o ensino médio. Então, eu espero que no próximo ano seja presencial para que eu possa realmente montar esse robô para que ele consiga executar presencialmente e eu ver presencialmente o robô executando e saber, não, esse robô foi eu e minha equipe que fizemos. Nós que montamos ele, pensamos, fizemos toda a parte de arquitetura, eletrônica, tal. Então, eu tenho altas expectativas. Eu espero muito conseguir ter essa experiência. E quais as expectativas assim que você tem para esse ano que vai ser online novamente, né? Já teve essa experiência online. Era a primeira OBR online e sua primeira também. Agora vai ser a sua segunda. Como você acha que vai ser? Bem, eu tô bem animado, tá bem perto, por sinal. Amanhã vai ser o último amistoso, que na UBR remota podemos ter amistosos competindo com outras equipes só para competir, para ver nosso desempenho nas rodadas. Então, no Brasil inteiro nós competimos no simulador online, tem toda uma questão passando o robô pelas pistas, as pistas são geradas aleatoriamente, mas a mesma pista para cada pessoa, para cada competidor. Então eu estou com altas expectativas, porque tivemos um resultado nos amistosos, estamos tendo um resultado melhor do que o que tínhamos ano passado, e estamos bem animados para esse ano. Eu espero que conseguimos terminar o resgate, que está em desenvolvimento pela gente, por nós, e estamos indo da melhor forma ainda. Então, minha expectativa está bem alta, e eu espero que nós, eu e minha equipe, conseguimos terminar o resgate para a gente conseguir passar para a nacional, para a etapa nacional da prática, da UBR prática. Realmente, né, essa experiência de você poder apresentar um projeto. Você também criou um projeto, além da UBR, você também participou da Febrace, né? É verdade? Sim, participei na edição, na 19ª edição da Febrace, que ocorreu em 2020. E como você ficou conhecendo a Febrace? Teve alguém que auxiliou você nesse caminho de conhecimento e apresentar você a Febrace? Sim, na verdade, quem me apresentou a Febrace foi o professor Josenaldi, que foi meu professor de Fundamentos da Computação e que nesse ano será meu professor de Manutenção de Computadores. Inicialmente, o meu projeto, o projeto que eu apresentei à Febrace, ele era algo mais para a minha família. E eu aproveitei, assim, como um trabalho extra, para valer um pouco mais de pontos na matéria de Fundamentos da Computação, que o professor passou um trabalho extra para a gente fazer, e eu pensei, vou aproveitar. Daí eu fiz e ele perguntou se ele achou que entrar dentro dos critérios que a Febrace exigia para um projeto, e perguntou se eu tinha interesse. Aí eu disse que eu tinha interesse, aí nós juntamos todos os documentos necessários, fizemos a escrita de um artigo, assim, podemos dizer, não exatamente um artigo, mas um relatório do que foi feito, com introdução, desenvolvimento, os materiais e conclusão.
e conseguimos chegar a ser finalistas. Eu e o Josenal. Tá. E assim, como foi a experiência de participar da Febrace? Assim, o que você fez assim que não conhecia? Como foi realmente participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia? Bem, eu não. Vai ser meio estranho isso, mas eu não sabia exatamente o que era a Febrace. Eu não conhecia a Febrace pelo nome, podemos dizer. Eu via nos jornais, passando de vez em quando, feiras de ciências, e eu sempre quis participar de uma feira de ciências dessa forma, nesse formato, podemos dizer, de você escrever todo o processo, a fazer o projeto e praticamente competir com outras pessoas para ver quais dos projetos seriam aprovados para serem finalistas. Então, eu gostei muito dessa experiência porque era algo que eu queria fazer assim, só que eu não esperava fazer tão cedo. Eu achava que era só, é só uma expectativa, eu acho que eu nunca vou fazer isso na vida. Eu acabei fazendo, eu acabei tendo a oportunidade de fazer, e algo que eu gostei muito de poder participar, porque eu não pude só mostrar meu projeto para outras pessoas que também desenvolver projetos, como eu também pude ver o projeto delas, ver a vivência delas, e por que desenvolver o projeto delas, como elas fizeram, motivação pelo qual elas fizeram, e também por outras pessoas paralelas que não estavam participando da feira poderem ter visto o projeto e ter gostado, comentado. Depois da Febrace, eu recebi comentários pelo e-mail de pessoas falando a opinião delas sobre o projeto, o que eu gostei muito. E de onde veio a ideia para o seu projeto na Febrace? Bem, o meu projeto na Febrace, ele foi meio... Eu fiz ele para resolver um problema que tinha aqui em casa, podemos dizer. Porque durante a pandemia, minha avó, por parte de pai, veio ficar aqui conosco, com minha família, porque ela morava com meu tio, e como ela tem Alzheimer, ela não tem muita noção, e já está num estado bem avançado, ela não tem muita noção do que acontece, podemos dizer. Ela é como uma criança, um bebê de 3 anos, por aí. Ela age dessa maneira, praticamente. Então, notamos que à noite ela se levantava de forma muito recorrente. Então, tínhamos um medo dela, por algum motivo, ela cair, tropeçar, se machucar, e nós não acordarmos para poder ajudar ela. Ou acordarmos, mas acordarmos após a queda, não após ela se levantar. Então, era um perigo que ela corria. Então, a partir desse problema, o medo dela cair, por causa da UBR, quando eu achava que ainda ia ser presencial, eu comecei a estudar a matéria de eletrônica para poder ter alguma experiência, para saber o que fazer, porque se fosse presencial, eu não ia ter que montar o robô real. Então, eu ia ter que saber alguma coisa. Então, eu saí procurando pela internet algumas coisas. Eu já sabia algumas coisas por causa do meu contato inicial com o curso de informática. Eu sabia os nomes dos materiais que eram necessários. Então, a partir daí, eu estudei eletrônica e foi passando o tempo e consegui desenvolver um alarme para ela. Para que quando ela levantasse, o alarme fosse acionado, meu pai e minha mãe acordassem, e um pouco antes de se levantar, é claro, eu falo levantasse, mas é um pouco antes de ela se levantar, quando ela começar a se sentar na cama, quando ela estava dormindo à noite, meu pai e minha mãe acordassem, eu, minha irmã também, e pudéssemos evitar que ela levantasse e orientasse ela para ir dormir e etc. Poder ajudar ela realmente. O que aconteceu? Muitas vezes ela se levantava e o alarme disparava para acordarmos e irmos ajudar ela. E o resto da ideia, podemos dizer, porque isso foi a ideia inicial. Como eu disse, o professor Josenal tinha passado um trabalho extra de desenvolvermos um aplicativo, uma plataforma online, mas não envolvia tanta programação porque nós não tínhamos tido contato inicial. Era algo mais básico porque a plataforma facilitava para quem não sabia programar. Então ele pediu para quem quisesse ganhar alguns pontos extras, se fizesse esse trabalho extra. Então ele propôs o desafio. E eu vi uma oportunidade de integrar com esse alarme, porque já era uma ideia que eu tinha. Já tinha visto vídeo na internet em que havia integração da plataforma que eu usei, que era o Arduino, com aplicativos dessa plataforma que o professor passou para a gente usar. Então,
eu vi uma oportunidade de integrar os dois e ainda poder mostrar um professor como uma forma de ganhar mais pontos também. Inicialmente eu pensava isso. Meu objetivo inicial era mais com o aplicativo mostrar ao professor o que eu sabia fazer, etc. E ele me chamou para eu poder desenvolver um pouco a escrita do projeto com ele, para podermos colocar na Febrace. Daí surgiu toda a ideia e todo esse processo. Bastante interessante, né? Realmente a criação de projetos é isso, né? Você transformar uma experiência própria e poder generalizar e poder ajudar outras pessoas, né? Que realmente a ideia da Febrace, que é poder o compartilhamento de projetos e ideias. Isso mesmo. E a Febrace, né? Bastante conhecida, respeitada. Como foi, assim, quando seus pais souberam que Vitinho estaria participando e seria um finalista da Febrace? Eu tenho que falar que nem eu esperava. Eu estava meio nervoso, porque inicialmente, quando eu estava desenvolvendo o projeto, a escrita já, quando o professor já tinha me chamado, eu fui olhar alguns projetos que tem na Febrace que são mais que finalistas. Eles conquistaram um lugar na Febrace e foram para feiras internacionais, que é a partir da Febrace. Daí eu fiquei meio nervoso, porque eram projetos tão grandes e eu não via que meu projeto poderia alcançar ser finalista. Eu fiquei meio nervoso quanto a isso, porque eu tava nervoso mesmo, eu não sei o que dizer direito, mas eu tava nervoso se eu ia conseguir ou não ia conseguir, mas eu continuei tentando, escrevendo até terminar. E quando saiu o resultado, na verdade, eu nem sabia que tinha saído o resultado, porque o professor mandou pelo e-mail. E eu não tinha olhado o e-mail no dia. Aí, uma amiga minha do terceiro ano, Juliana, que hoje está fazendo tecnologia da informação na UFRN, que também, junto com um amigo dela do terceiro ano, Felipe Marley, eles também, junto com o Josenaldi, produziram um projeto para a Febrace. Então, o Josenaldo enviou 2 e-mails, 3 e-mails no caso. Um para mim, Juliana e Felipe, com a mesma mensagem, dizendo que tanto o meu projeto quanto o deles dois foi aprovado. E ela me comunicou, falando lá, dando parabéns, onde você viu, porque eu não sabia. Aí ela explicou lá e eu vi, eita, aí eu fiquei sem acreditar no dia, eu pulei de felicidade, porque eu não imaginei que eu poderia conseguir ser finalista da Febrace. Uhum. E meu pai e minha mãe também ficaram muito animados, porque era um projeto que eu fiz para ajudar eles, que eles gostaram, que pôde nos ajudar a ter uma melhor convivência, assim, à noite com minha avó. Porque estava afetando tanto ela, que acordava à noite e podia cair, quanto a gente, que sempre ficava com medo dela cair, então poderia proporcionar noites mal dormidas, assim, para nós, e ficarmos mais cansados durante o dia para cuidar dela quando ela estava mais esperta. Realmente seus pais devem ter ficado muito orgulhosos, né? Com razão, ter parte um finalista da Febrace. E quais experiências você tirou, assim, com o desenvolvimento desse projeto e do começo ao fim? Uma experiência, assim, que você diria que você vai usar bastante, tanto na sua carreira como em todo o seu trajeto de vida? São muitas. Mas, em resumo, podemos dizer, foi não só o que me ajudou a ver que eu gostava de informática, dessa área, porque eu pude, a partir dos conhecimentos que eu adquiri no processo por causa da minha curiosidade, quanto ao curso, eu procurei outras coisas que tinham relação com o curso. Então, a partir daí, eu comecei a ver o quão legal era a informática e o quanto eu queria participar dessa área, desenvolver sistemas de software, de hardware, mais de hardware no caso, nessa parte, porque era mais parte de eletrônica, o que me fez me apaixonar por essa área, principalmente de eletrônica, que eu gosto muito. Realmente, né, uma feira desse porte, eu acho que é praticamente impossível não tirar uma experiência desse local, né? Porque são muitos projetos, muitas pessoas de muitos lugares do Brasil. E assim, qual a dica que você daria para quem
está pensando, assim, que achou interessante a ideia da Febrace, tanto da Febrace quanto também da UER, o que você diria, assim, para essas pessoas que querem participar? Bem, a primeira coisa que eu digo a vocês tenham, é algo que não é só para a Febrace, não só também para o BR, mas também para tudo que vocês fizerem, no âmbito escolar, podemos dizer. Tenham curiosidade e, como é que eu digo, tirem essa curiosidade, procurem saber mais sobre o que vocês gostam. Porque o projeto que eu fiz na Febrace não foi porque eu queria passar na Febrace, foi porque eu gostei da área e eu tive curiosidade por ela. Então façam o que vocês gostem e tirem suas curiosidades sobre o que vocês querem fazer. E o que vier depois é só consequência das curiosidades que vocês tiveram. É você ter a curiosidade e você trabalhar ela, você seguir ela. Então é isso que eu digo, sempre tenham curiosidade e sempre trabalhem com essas curiosidades, façam com que elas guiem vocês durante seu caminho, que o que vier depois é só consequência desse trabalho que vocês fizeram com a curiosidade. Exatamente, né? Tenham curiosidade, como o Vitinho falou, queiram participar, que vocês, assim, vão só... O céu, nem o céu é o limite, né? Exatamente. Segue o próprio conselho e é muito curioso, assim, ele é muito... gosta de aproveitar todas as oportunidades, e ele foi um participante da organização desse acolhimento de 2021.1 para os calouros do ensino técnico, né? E então, como foi, Vitinho, assim, poder, assim, gerenciar um acolhimento de pessoas novas que você nem conhecia e que nem conheciam você? Essa é a questão. Foi muito bom por isso, podemos dizer, porque eu pude conhecer pessoas novas e também me aproximar de pessoas que eu já conhecia, porque não foi só eu, teve outras pessoas envolvidas, como você também, Caio. Então eu pude ter um contato maior com você, com os outros líderes de turma, e eu pude conhecer melhor eles e conhecer os novos calouros que estavam chegando. Porque se eu fosse calouro, eu gostaria de passar por essa experiência, de inicialmente ver como é que eram os cursos, ter esse contato com os veteranos, que nós não tivemos muito por causa da pandemia, mas proporcionar isso para outras pessoas, que é algo que eu gostaria de poder participar como calouro. Quando eu era calouro, seria algo muito bom, no meu ver, para mim. Então eu vi, não, se eu gostaria, outras pessoas também vão gostar. Então eu vou proporcionar isso para outras pessoas. E foi muito legal, porque eu não só pude ter contato com os calouros, como eu pude ter contato com outros amigos meus que eu não tinha tanto contato, e os que eu tinha muito contato, eu tive um contato bem maior. Então foi algo que eu gostei muito quanto a isso. Realmente, né, devemos sempre agarrar as oportunidades, mas também sem esquecer do nosso limite como ser humano, né, como uma pessoa só. E é com essa mensagem linda que o episódio de hoje vai se encerrando. Gostaria novamente de agradecer a Vitinho por ter aceitado o convite e ter dado essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço por terem me chamado e dado essa oportunidade para mim, para eu poder estar aqui com vocês, compartilhando essas minhas experiências que eu tive ao redor do curso, e que isso incentive mais pessoas a continuarem estudando e conquistando destaque em relação a esse âmbito, que possam ter oportunidades e que essas oportunidades contribuam para a sua formação, tanto profissional quanto pessoal. E encerramos esse episódio aqui. Esperamos que você no próximo episódio, onde teremos alguém bastante especial, porém não posso revelar agora. Escreve aí nos comentários o que você acha que é. O que você achou do primeiro episódio entrevistando? Conta aí nos comentários ou no nosso Instagram, @infiltradosnaaj. Vamos adorar saber o que você achou. Se gostou, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo. Também nos siga no Instagram, para ficar ligado em tudo do mundo Infiltrados na AJ. E siga também Vitinho nas suas redes sociais. Que é @Vitinho Carvalho Silva, tudo junto mesmo, minúsculo. Eu agradeço a sua companhia nesse episódio e até a próxima.